queridões do Revista da Mulher, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês um áudio da Fernanda Keula, que é entrevistadora ali, assim que o confinado, o eliminado sai do Big Brother, normalmente é ela ou Ana Clara que faz a entrevista. A entrevista dessa vez do Guilherme foi com ela, e no final ela não sabia que um áudio estava sendo vazado, né? Que o áudio ainda estava ligado, e começou a falar algumas coisas aqui sobre o Guilherme. E também o ex-BBB Marcos Harter processa a Globo. Vamos saber mais sobre isso? Eu peço a você que deixe seu like aqui, que é muito importante para o canal. A gente depende dele para que seja mostrado para outras pessoas. E também, caso você não seja inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de absolutamente tudo que a gente passa por aqui. Bem, com relação ao áudio vazado, a Fernanda Keula acabou deixando claro que foi proibida de falar algumas coisas com o Guilherme por ordem da Globo. Eu assisti, gente. Eu estava até ansiosa pela entrevista, porque tanta coisa que eu queria perguntar para o Guilherme, se eu pudesse, né? E acredito que vocês também. Sobre conduta, enfim. Nada disso de mais pesadinho, vamos colocar assim, foi perguntado. E a cada pergunta que se fazia para ele, parecia que ele repetia como um mantra, assim. Não porque eu escolhi a Gabi, eu amo a Gabi, eu sou apaixonado por ela e eu vou esperar por ela aqui fora. Fazia outra pergunta e no final ele dizia: eu amo a Gabi, eu fico emocionado quando falo da Gabi. E quase chorou várias vezes mesmo falando na Gabi. Enfim, ao final da entrevista, a Fernanda Keula estava com o microfone aberto e não sabia disso. E ela começou a falar ali sobre os bastidores da transmissão com uma outra pessoa. Ela disse que teve que passar pano para o Guilherme na entrevista e que o público queria Ana Clara fazendo o bate-papo dessa eliminação. Ela disse: passei pano, mas eu sabia. Aqui todo mundo falando que tinha que ser Ana Clara. Cala a boca, Fernanda, para de passar pano para ele. Eu não podia falar, né? Entendeu? Disse ela bem baixinho, né? E aí a pessoa que estava com ela tenta amenizar e diz que o bate-papo foi ótimo. Ah, deixa eu te falar, eu achei ótimo. Não sei se você fica mal com isso, Fernanda. E ela disse: não, nem um pouco. Uai, eu não podia fazer nada. Só então ela se dá conta de que todo mundo escutou o que ela disse. Hã? Meu áudio tá vazando. Isso quem contou pra gente foi a Fábio Oliveira na coluna dela O Dia. E falando de censura, de Globo e de ex-BBB, a Fábio Oliveira também contou que o Dr. Marcos Harter, vocês se lembram dele? Ele estava na 17ª edição com a Emily, né? E ele está processando a Globo. O processo foi aberto na sexta-feira de carnaval. A defesa dele alega que ele teve sua imagem prejudicada após ter sido acusado de agredir Emily Araújo, fato não comprovado pela investigação aberta na ocasião, e diz o seguinte: ele foi expulso do programa por ter supostamente agredido uma participante, Emily Araújo, campeã da edição. Só que o juiz do caso criminal que foi instaurado não aplicou a Lei Maria da Penha, ou seja, não houve agressão à mulher, disse o advogado dele, né? E ainda de acordo com a defesa, a Emily Araújo agrediu o cirurgião em uma das discussões do ex-casal e a própria participante, que era a principal interessada no caso, sequer abriu um procedimento criminal contra o ex. Eles disseram assim: ele foi agredido pela Emily e até reclamou no programa das unhadas dela. Então, se a emissora tinha que expulsar participante, deveria expulsar os dois e não apenas ele. A Emily deixou passar o prazo de processá-lo criminalmente, ou seja, ela nem teve interesse de prosseguir com qualquer ação criminal contra ele.
O valor da causa é de 750 mil. Ele está pedindo esse valor porque metade desse valor é referente a 25% do 1,5 milhão que ele deixou de ganhar no reality, caso ele fosse campeão. E os outros 375 mil, a defesa pede por danos morais. Tudo isso porque os advogados do Marcos acreditam que ele foi expulso injustamente e teve sua reputação manchada. Eles dizem o seguinte: Marcos é médico, cirurgião plástico e mais de 90% do seu público é de mulheres que querem melhorar as imagens delas com ele. Ele saiu do programa sendo visto como agressor de mulher, o que foi mais do que provado que isso nunca aconteceu. A Globo passou 24 horas sem dar uma nota sobre a discussão do casal que aconteceu naquela madrugada da suposta agressão. Veio o paredão e o Marcos saiu vitorioso com apenas 20% de rejeição. Do nada, a Globo resolve chamar a Emily no confessionário para perguntar se ela tinha se sentido agredida. E a partir disso, tirar o Marcos a 3 dias da final. Isso é no mínimo estranho, finaliza o advogado Bruno Zilberman, que é o advogado do Marcos Harter. Agora eu quero saber de vocês, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham que o Marcos realmente agrediu a Emily ou não? Vocês se lembram do caso na época? Quem se lembra aí, deixa um comentário aqui. Vocês acham que os dois deveriam ser expulsos, já que ele tinha arranhões da Emily também? Eu quero saber o que vocês pensam, tá? E com relação ao Guilherme, quem assistiu a entrevista com a Fernanda Keula, acha que realmente foi leve demais? Eu achei que foi bem leve. Acho que a Ana Clara se expressa melhor do que a Fernanda Keula. É uma preferência, né, pessoal? Eu acho que a Ana Clara é mais brincalhona e também mais enfática em algumas coisas. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Um super beijo e eu volto a qualquer momento com mais notícias. Mua!